Hellos! Aqui é Priscila Deledoni e hoje nós vamos introduzir um assunto super importante. Afinal de contas, o que é gramática? O que é essa gramática que a gente estuda? Afinal de contas, para que serve? Algumas pessoas falam errado, outras pessoas falam certo. E se eu disser nós vai, tem problema? Tem gente que diz que não. Em alguns momentos não tem problema mesmo. Quais são eles? Vamos descobrir agora. Bora! Sempre que nós estivermos falando em gramática, nós temos que identificar se é a gramática da língua ou se é a gramática normativa. Sim, existe mais de um tipo de gramática. A gramática da língua é o sistema da língua. É como essa língua se desenvolve. Quando a gente tem 12 ou 13 anos de idade, por incrível que pareça, a gente já conhece todas as regras da gramática da nossa língua. Mas por que eu tiro nota baixa no colégio? Porque no colégio se ensina uma outra gramática, que é a gramática normativa. Normativa vem de normas, então é a gramática que vai trazer algumas normas. Baseado em quê? Baseado em grandes nomes do nosso idioma que falam e escrevem de determinada maneira. Então se estabeleceu um conjunto de normas dessa gramática normativa. São as normas que o professor Pasquale fala, as quais a Dade Squarisi fala também. E que às vezes elas não são tão adequadas para o nosso contexto. Então é uma esperteza a gente saber adequar o nosso conhecimento, a nossa linguagem, para o contexto em que a gente está inserido. A gente acaba fazendo isso com muita facilidade, mas em alguns contextos a gente fica um pouco desajustado. É o caso, às vezes, da gramática que a gente vê na escola, né? Essa gramática normativa, que é a gramática que vai cair, que a gente vai ter que utilizar numa redação de um vestibular, numa entrevista de emprego, num concurso e por aí vai. Então, gramática normativa são as normas gramaticais. Gramática da língua, gramática, é o sistema que forma a nossa língua. Então, por exemplo, a gente sabe que o artigo sempre vem antes do substantivo. A gente diz o carro, a bicicleta, a pessoa, a gramática. E a gente não diz carro o, pessoa a, gramática a. Isso é óbvio para um falante de língua portuguesa. Isso é uma regra, mas a gente já internalizou. Então é como as aranhas. O Steven Pinker, que é um cientista que estuda bastante a linguagem, ele traça esse paralelo com as aranhas. As aranhas simplesmente chegam e tecem as teias. E isso independe de uma habilidade, de uma educação formal. Elas não vão a uma escola, por exemplo, que fale para você, querida aranha, fazer a sua teia, você deve unir. Não, elas simplesmente nascem, vão lá e fazem a teia. Assim como nós. Nós nascemos, nos desenvolvemos, vamos assimilando a nossa língua, vamos internalizando a gramática e de repente a gente fala. Às vezes a gente fala o nós vai, às vezes a gente fala erros de concordância, erros de regência, e aí fala assim, mas eu não sei falar. Então, claro que você sabe. Você sabe dentro do contexto ao qual você está acostumado. Então, por isso que a gente tem que conhecer o maior número de possibilidades para que a gente saiba se virar melhor no maior número de situações. Então, pensando aqui, eu tenho a gramática normativa e a gramática da língua. Quando eu tô fazendo um vídeo para vocês, eu preciso ser formal de certa forma, porque eu sou uma professora, então para eu passar credibilidade para vocês, eu não posso cometer um deslize muito esdrúxulo das normas gramaticais da gramática normativa. Mas, em compensação, eu quero falar de uma maneira que simplifique o assunto, que vocês me entendam. Então, eu tenho que buscar um vocabulário talvez mais simples, com maior exemplificação. Alguns erros que não são tão fortes podem ser utilizados para não ficar muito rebuscado o meu discurso e às vezes vocês quererem desligar o vídeo ou então não entenderem. Não que eu esteja subestimando vocês, mas é o contexto.
É muito diferente, por exemplo, se eu for dar um discurso numa universidade. Eu vou buscar aprimorar mais o meu vocabulário. E por aí vai. É muito diferente também se eu estiver num bar com os meus amigos falando besteira. Podem ter certeza que o meu português não é nada desse português que vocês esperam. A gente tem que saber se ajustar. Tem uma história do meu pai que ilustra bastante essa situação. Meu pai vem da roça. E quando ele era mais novo, ele estava lá na roça conversando com os peões e ele tinha descoberto uma palavra nova, que era o conosco. E aí, conversa vai, conversa vem, meu pai vira para eles e fala, então, vem conosco. E os peões começaram a rir demasiadamente. E assim, conosco, da onde você inventou essa palavra? Cara louco, que isso? E meu pai me conta essa situação e eu sei quem é que estava errado nessa história. Meu pai ou os peões? Meu pai. Porque meu pai não se adequou à fala daquele contexto. Era ele que estava errado. Não é uma palavra que pertença a esse grupo de linguagem. Então, a gente tem assim, quando eu vou falar com uma criança também, eu vou me adequar. Então, nós temos a questão da adequação e da inadequação. Existe um mito muito grande, não sei se vocês já ouviram, mas eu que sou linguista já ouvi muito. Que linguista acha que não tem certo e errado na língua, que tudo pode, você fala do jeito que você quiser, o importante é que o outro te entenda. E não, mais ou menos, não é bem assim. É importante estabelecer a comunicação, claro. É importante que o outro te entenda, óbvio, isso é extremamente necessário. Mas a gente tem que se adequar ao contexto. Nenhum linguista vai ser louco em dizer que você deve parar de estudar a gramática normativa. Você não tem que ver as regras, as formas de escrita, de linguagem. Porque, claro, quanto mais a gente domina a língua, mais a gente consegue passear por ela. E a gente tem um poder de influenciar as outras pessoas, de não ser influenciado, de compreender o nosso mundo, o mundo que nos cerca. Então, a gente precisa saber variar por esses muitos lugares. Essa variação, essa adequação vai depender de com quem que eu tô falando, em qual ambiente que eu tô falando. Então, por exemplo, se eu for a uma igreja e eu estiver conversando dentro dessa igreja, eu vou procurar falar coisas mais certinhas, talvez, diferente se eu estiver numa balada lá. Se eu começo assim, né? Chega o gatinho e fala, ih, dá-te um beijo. Ele pode se assustar e fugir. Pode ser perigoso. Então, a gente tem o ambiente, a gente tem o assunto. Então, às vezes, se eu faço um vídeo aqui para falar sobre a zoeira da vida, eu posso utilizar um vocabulário bem mais informal, uma estrutura bem mais informal, diferente de quando a gente está falando de alguma matéria especificamente. A gente também tem a questão da situação. Então, a situação que eu estou vai influenciar, de uma maneira ou de outra, a forma como eu explico. E uma coisa muito importante, e para quem vai fazer o Enem, e a maioria dos vestibulares, talvez todos, isso é super importante, que é a intenção. No Enem, isso assim, é quase o mais importante de tudo. Então, qual que é a intenção minha quando eu digo algum texto? Então, a minha intenção talvez seja persuadir uma pessoa, talvez seja mostrar como eu sei muito. Então, às vezes, a minha intenção é mostrar que eu sou super inteligente, super culta. Então, eu vou começar a falar palavras difíceis, utilizar estruturas rebuscadas. E talvez nem seja importante que vocês me entendam, mas vocês vão olhar e vão falar, caramba, essa mulher aí, ela sabe. Ou então, a minha intenção pode ser ficar mais perto de vocês. Então, jovem, eu começo a utilizar gírias jovens. Eu falei, já acabou, Jéssica? E as próximas gírias que eu estou aprendendo ainda, você, jovem, por favor, me ensine, porque eu tenho essa intenção. São várias intenções. A intenção de um texto publicitário. Então, vocês podem perceber, liguem a TV. Um anúncio de uma loja mais popular tende a ser muito diferente de um anúncio de uma loja mais chique, mais direcionada a um público mais elitizado.
São estratégias que a gente também pode usar. O jornal também tem essa estratégia. Se eu leio um artigo da Carta Capital e eu leio um artigo sobre o mesmo assunto, mas da revista Veja, pode ter certeza, a estrutura vai ser bem diferente, bem diferente. Porque tem uma ideologia, assim, por trás, que eles querem passar pra gente. E se a gente não conhecer esse estilo de linguagem, a gente vai passar despercebido. Para finalizar, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o exemplo do talher. Quem sabe usar o talher e quem não sabe. Então, eu posso aprender a utilizar todos aqueles talheres especiais de peixe, não sei o quê, mas se eu for ao McDonald's e eu começar a cortar meu sanduíche com um talher, vai ficar estranho. Então, eu tenho que me adequar a comer com a mão. Mas em compensação, naquele dia que eu vou a um restaurante super chique, super caro, de diva, assim, eu vou precisar utilizar o talher da maneira que se estabeleceu como norma. Então, eu posso comer em um maior número de locais, interagir com o maior número de pessoas e ter mais oportunidades. Aprender a linguagem é ter oportunidades. E é justamente o que a gente quer. A oportunidade de passar no vestibular e a oportunidade de realizar todos os nossos sonhos. Tudo pode ser conseguido por meio da linguagem. A linguagem influencia, inclusive, o nosso cérebro. A gente mesmo pode se influenciar. Louco, não é? Muito massa. Daqui pra frente a gente vai ver algumas estratégias e eu conto com vocês. Obrigada, aqui é a Priscila Deledoni.